para mais uma aula sobre um tema que eu tenho certeza de que interessa e chama a atenção de muitos. Compreender o que o homem, como a civilização medieval enxergava a mulher. E, para utilizarmos uma expressão modernosa, né? Qual é o espaço que a mulher tinha na sociedade medieval? Antes eu gostaria de começar contando uma história que, inclusive, eu postei no meu Instagram algumas semanas atrás, um reel, e o pessoal gostou bastante, que é relatado pela historiadora francesa Regine Pernot, nesse livrinho dela chamado O Mito da Idade Média, na qual ela conta que, agora já não me lembro a data, acho que em 1975, havia 1975, acho que foi o ano da mulher, uma coisa assim, e houve muitos congressos na França, onde ela vivia, a respeito da mulher e do papel histórico da mulher ao longo do tempo, etc. E ela foi chamada para palestrar em um desses simpósios, desses congressos. E ela conta que em uma desses congressos, ela, na sua palestra, quando ela estava falando da mulher na Idade Média, ela mencionou uma grande rainha do século XII, que foi a mulher mais poderosa da Idade Média, Leonor da Aquitânia. Ela mencionou o nome de Leonor da Aquitânia e uma das feministas presentes ficou extasiada, né? Só de ouvir falar o nome de Leonor da Aquitânia falando, e disse assim: nossa, que mulher! Numa época em que as mulheres só pensavam em ter filhos, ela fez tudo o que ela fez. Porque Leonor da Aquitânia havia sido, como eu falei, foi a mulher mais poderosa da Idade Média, foi rainha consorte da França, depois da Inglaterra, foi duquesa da Aquitânia e de Poitou, na França, de próprio direito, senhora de 1/4 da França, participou das mais importantes intrigas, questões políticas da sua época, participando até de guerras, enfim. Então foi uma mulher muito ativa politicamente. E ela era ali invocada, e é até hoje invocada pelas feministas como um símbolo medieval do feminismo. E ela falava, não é? Ela fez isso tudo enquanto as mulheres só pensavam em ter filhos. Aí Regine Pernot conta que respondeu o seguinte, com a sua ironia, né? Os livros dela são repletos de sarcasmo, é bem engraçado. Ela disse que respondeu que talvez Leonor da Aquitânia tivesse pensado em ter filhos. Afinal, ela teve 10. Né? E isso calou a feminista instantaneamente, porque, de fato, Leonor da Aquitânia teve 10 filhos. 2 no primeiro casamento e 8 do segundo casamento. Então ela foi isso tudo e mãe de 10 filhos. Eu gostaria de abrir com essa anedota, que é, né, um acontecimento real, que Regine Pernot relata, porque ali estão presentes duas realidades que aparentemente se contrapõem no discurso da feminista, mas que Regine Pernot soluciona. A dificuldade de uma mulher que, pelas contingências históricas, foi chamada a desempenhar um papel político e até militar, governativo muito grande, ou seja, uma mulher que tinha vida pública, com o aparente contraste que é de uma mãe de família, e mãe de família numerosa. E o interessante que, quando nós olhamos para a Idade Média, é que essa realidade, essa aparente contradição, frequentemente se manifesta. Se manifesta. E uma das razões que me levaram a querer dar essa aula, além de ser um tema que muito me intriga e eu gosto de estudar a respeito de como o homem medieval enxergava as coisas, até porque, por todos os meus estudos até aqui, eu adquiri uma certeza, que é
a de que, se nós queremos ver, enxergar, viver a fé católica da sua forma mais pura, mais plena, nós devemos olhar para o modo como os medievais viviam a fé. A sociedade medieval, e daqui a pouco eu vou precisar o que eu chamo de medieval, é aquele momento da história em que o mundo, no caso o mundo europeu ocidental e central, do que um mundo, uma realidade aqui nesta terra, mais se aproximou do que é o ideal de uma civilização cristã. Então, se nós olharmos para os costumes próprios da Idade Média, a gente verá que há algo ali que não é particular daquela época, mas que faz parte da própria essência das coisas. Porque isso era muito próprio do homem medieval. O homem medieval não é um homem que vê a vida de modo abstrato como o homem moderno. Ele olha para as coisas tal como elas são. Por exemplo, quando um pregador ia ensinar sobre a virtude, na Idade Média, ele não chegava falando a respeito da virtude da fortaleza, da virtude da prudência. Não, ele começava dando exemplos de pessoas, de ações, para aí sim chegar aos conceitos. O modo como o medieval via as coisas é um modo muito concreto, muito situado na realidade e, ao mesmo tempo, é muito atento à realidade e, ao mesmo tempo, com os olhos fitos no céu. Então, há algo ali na cosmovisão medieval que não é próprio da Idade Média. É próprio de como um ser humano deve enxergar as coisas. Porque o medieval era extremamente realista. Então, a forma como a mulher era colocada numa civilização como aquela, nos interessa muito. Nos interessa muito numa época em que mesmo aqueles que não são católicos, ou que pelo menos estão em vias de sê-lo, querem ter uma visão de mulher que seja, ou melhor dizendo, das relações entre homem e mulher e do que significa ser mulher na sociedade. De acordo com... não quer, né, seguir esses padrões contemporâneos, que são revolucionários, mas, ao mesmo tempo, qual é a visão católica, na prática, a respeito do que é a mulher, né? Eu posso até não ter lugar de fala para estar falando sobre isso, mas eu não vou falar aqui mas eu vou falar aqui de história, de como as coisas eram antes de uma série de mudanças que aconteceram não no século XX, mas que remontam pelo menos ao século XVI. Bom, então, para nós contextualizarmos, porque sempre há um problema quando a gente fala de Idade Média, é um problema sempre presente e que decorre necessariamente da forma do estudo que todos nós seguimos na nossa vida escolar, inclusive universitária. Mas a maior parte que eu tenho certeza que, né, esteve na escola e aprendeu a história de uma forma extremamente compartimentada, de modo que a maior parte das pessoas imaginam a realidade chamada Idade Média como um todo único, imutável e definível com poucas palavras. Só que quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de 1000 anos de história. Quando a Idade Média começou, o Império Romano caía. Quando a Idade Média estava terminando, a América estava sendo descoberta. Ou seja, são 1000 anos. Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Mas entre os séculos V e XV ocorreram muitas mudanças. E por isso, os historiadores também, percebendo essas mudanças, eles subdividem esses períodos. É necessário, sim, subdividir os períodos históricos para a gente compreender. Isso é uma discussão que já se teve muito entre os historiadores. Deve-se dividir a história em períodos. Tem um livro de Jacques Legoff sobre isso.
É claro que se deve, é necessário. Mas é necessário que nós não caiamos em generalizações que impedirão que nós compreendamos determinado período da forma como ele deve ser compreendido. Então, o título dessa aula é A Mulher na Idade Média. O que eu estou chamando de Idade Média? A que período histórico eu me referirei aqui? Ao período que nós podemos considerar o apogeu da Idade Média, né? Que alguns historiadores chamam de a época das catedrais, a época das cruzadas, que nós podemos chamar de cristandade, a civilização cristã entre os séculos XI e XIV. É nesse período que eu quero me restringir aqui. Aquele apogeu da civilização, que foram os séculos XI a XIV. Não está no escopo dessa aula explicar o porquê que eu considero que é o apogeu da civilização, mas não vem ao caso também, mas é a esse período. Quando a gente pensa em Idade Média, necessariamente a gente tem que pensar nessa época, né? Como central. Séculos XI a XIV, a cristandade. Mas, ao mesmo tempo, é um outro problema, porque, tudo bem, mesmo são 300 anos. São 300 anos. Muitas coisas mudaram em 300 anos. E mais, são muitas nações diferentes. Quando a gente fala de cristandade, incluía os países ibéricos, né? Portugal, os reinos espanhóis, Castela, Leão, Aragão, Navarra, os estados italianos, o Sacro Império Romano, a França, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, os países nórdicos, Polônia, Hungria. Isso é o quadro da cristandade, ou seja, há uma pluralidade de nações em um tempo longo que possibilita que que se faça essa objeção aqui para mim, mas você irá generalizar as coisas aqui nessa aula, e um historiador não pode fazer isso. Bom, aqui nós trataremos de alguns pontos essenciais e gerais desses 3 séculos que se manifestam de modo mais ou menos uniforme em toda a civilização cristã, sobretudo entre os séculos 12 e 13. Ou seja, eu não vou trazer aqui dados que não admitem exceções. Eu vou trazer aqui algo que era próprio da mentalidade de determinada época e que se manifestava em toda a Europa Ocidental e Central durante essa época, porque, como atestam os historiadores, né, da cristandade, havia uma uniformidade de pensamento naquela época, justamente porque todas essas nações se colocavam sob uma única diretora espiritual e moral, que era a igreja, que propiciava que, apesar, ou melhor dizendo, nem apesar, mas mesmo com a diversidade que existia entre todos esses povos, havia um ponto em comum no qual confluía toda essa diversidade, formando um todo harmônico, que era a fé católica. Então, como diz Christopher Dawson, havia na Europa Ocidental, durante a cristandade, uma certa forma comum de se pensar. Seja na França, seja em Portugal, seja na Noruega, na Irlanda ou na Polônia. Propiciada por essa cosmovisão católica. Então, eu não vou aqui fazer generalizações que não admitem exceções. Aqui eu vou trazer alguns dados gerais, vou trazer exemplos históricos do que eu estou falando e que mostram como a civilização medieval enxergava a mulher, o papel da mulher, né? O que eu vou, sobretudo, me utilizar aqui nessa aula é uma historiadora francesa, a qual eu já comecei falando, que é Regine Pernot, que é uma das maiores, na minha opinião, a maior medievalista do século XX, absolutamente desconhecida nas universidades brasileiras, porque não lia a Idade Média de uma forma esquerdista. E era católica. Se converteu ao catolicismo estudando a Idade Média, inclusive. Né? E, basicamente, essa aula aqui, ela
se encontra, eu vou citar outros historiadores também, em 4 obras de Regine Pernod. Essa que eu já mencionei, O Mito da Idade Média, não está publicado no Brasil. Essa aqui é uma das edições Europa-América, foi publicada em Portugal. A Mulher nos Tempos das Cruzadas. Como nós veremos, não apenas os homens, mas as mulheres também eram cruzadas. Luz sobre a Idade Média, a qual ela traz, como o próprio nome diz, luz sobre os mais variados aspectos do mundo medieval. E este outro, que foi recentemente publicado no Brasil, adquira, eu recomendo, pela editora Quadrante, A Mulher no Tempo das Catedrais. E ela escreveu outras obras. Ela escreveu biografias de grandes mulheres da Idade Média, escreveu uma biografia de Leonor da Aquitânia, escreveu uma biografia de Branca de Castelo, escreveu uma biografia de Santa Joana d'Arc. Então, é uma mulher que, de fato, sabe do que está falando. Mas nós podemos começar, não com ela, nós podemos começar com a citação de um outro autor que não era católico e que não tinha simpatias pela igreja. Jacques Le Goff. Ele diz o seguinte, nasceu na sua longa Idade Média. O livro chama Uma Longa Idade Média, né? Porque ele tinha a tese de que a Idade Média ela durou... É interessante a argumentação que ele traz, de que a Idade Média durou até a década de 60. Os últimos resquícios da Idade Média foram jogados no chão pela Revolução de 68. Enfim, não vem ao caso aqui. Mas ele fala o seguinte nesse livro. O cristianismo medieval, longe de reduzir a mulher a um papel secundário, deu-lhe um verdadeiro lugar ao lado do homem. É uma afirmação séria, vinda de um historiador que não tem nenhum tipo de compromisso com a igreja, né? Já que se fala tanto aí de parcialidade. E para que nós compreendamos qual era o papel da mulher na Idade Média, é necessário que a gente olhe para o antes e para o depois. Antes da Idade Média, na Antiguidade Romana, e depois da Idade Média, na Modernidade. A mulher na Idade Média, na Antiguidade, no mundo romano, ela não é uma pessoa. Do ponto de vista jurídico, a mulher não pode ser considerada pessoa na forma como ela é tratada pelo direito romano, principalmente durante a República e durante o Alto Império. A mulher, assim como os filhos, é propriedade do seu marido ou do seu pai, do pater familias. O pai tinha direito de vida e de morte, de acordo com o direito romano, sobre a mulher e os filhos. Os bens da mulher pertenciam ao marido. Não é possível afirmar que, do ponto de vista jurídico, a mulher fosse considerada uma pessoa dotada de direitos e deveres na Antiguidade Romana. Na Mulher no Tempo das Catedrais, Regine Pernod, fazendo uma citação do jurista Robert Villiers, ela fala assim, abre aspas, sem exagero nem paradoxo, a mulher em Roma não era sujeito de direito. A sua condição pessoal, as relações com os parentes ou o marido são da competência da domus, da casa, onde o pai, o sogro ou o marido são os chefes todo-poderosos. A mulher é unicamente um objeto. Fecha aspas. Aí Regine Pernod acontece. Mesmo quando a sua condição melhora no período imperial, sobretudo a partir do Baixo Império, tornando-se um pouco menos rigoroso o poder absoluto do pai, os historiadores verificam, abre aspas, a ideia que prevalece nos juristas do Império, e nesse ponto eles apenas exprimem o sentimento comum dos romanos, é de uma inferioridade natural da mulher. Fecha aspas. A mulher também não exerce qualquer papel oficial na vida política e não pode ocupar nenhuma função administrativa. Nem na Assembleia dos Cidadãos, nem na magistratura, nem nos tribunais. No entanto, a mulher romana não está confinada ao gineceu, como a mulher grega. Na Grécia, a mulher tinha condições ainda piores do que em Roma, né? Nem como estará mais tarde a mulher nas civilizações do Islã, prisioneira num harém. Pode participar das festas, dos espetáculos, dos banquetes, ainda que não tenha outro direito senão de estar sentada.
enquanto na época o costume manda que se coma deitado. De fato, o poder do pai, quanto ao direito de vida ou de morte sobre os filhos, permanece total. Por exemplo, a sua vontade quanto ao casamento da filha continua muito importante. Em caso de adultério, só ele tem o direito de matar a filha infiel, tendo o esposo apenas o direito de matar o cúmplice. O adultério do filho, pelo contrário, não será sancionado senão no Baixo Império, com a restituição do dote à mulher, e isso já com influência da igreja. Enfim, essa era a condição da mulher quando a Igreja Católica surgiu. E por que eu tô falando da Igreja Católica? Porque a civilização medieval, como eu já falei, ela é toda alicerçada na igreja. E como é a condição da mulher do ponto de vista jurídico também, né? Regine Pernod fala uma coisa muito interessante a respeito disso. Compreender a história do direito é compreender, de algum modo, como as civilizações e os povos se enxergam, né? A forma como um direito de determinado povo, de determinada nação se estrutura é uma correspondência, deve ser pelo menos nas sociedades tradicionais, não na modernidade recente, nos últimos 2 séculos não. Com esse direito abstrato as coisas já mudaram. Mas a forma como o direito foi se manifestando ao longo do tempo é uma expressão de como a sociedade se vê. Por isso que se em Roma o direito tratava deste modo as relações entre homem e mulher, é porque o mundo via assim homem e mulher. Pois bem, e como é a mulher na modernidade? Ou seja, a partir dos séculos XV e XVI. Muitos já devem ter ouvido, tanto os que estão presentes quanto os que nos assistem, uma coisa que, estudando Regine Pernod, me fez, né, repensar muita coisa. Porque eu venho da área, também, para quem não sabe, além de historiador, eu sou da área jurídica, enfim, venho do direito, sou graduado e mestre em direito, e ouvi em todo lugar, né, que o direito romano alicerçou a civilização ocidental, a civilização cristã, etc. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E Regine Pernod mostra, em vários aspectos, não apenas em relação à mulher, como que o direito romano, o renascimento do direito romano no bojo da própria cristandade, ele foi, de algum modo, um dos principais os que mais contribuíram para a demolição da ordem cristã do mundo. É uma questão interessante que ela traz e que realmente faz muito sentido, principalmente no que diz respeito à centralização política em torno dos reis, as monarquias, etc. Tudo isso, e que contribuiu muito para o colapso da cristandade, estava tudo alicerçado nos princípios do direito romano. Mas no que diz respeito à mulher, o direito romano, que vai renascer na Idade Média e vai prevalecer a partir da modernidade, o direito romano não é favorável à mulher. Não é, né? Uma coisa interessante, na Idade Média, acho que já fazendo uma ponte, na Idade Média, a coroação da rainha consorte, era quase tão importante quanto a coroação do rei. Na Idade Moderna, olhemos para a França, por exemplo. Na Idade Média, todas as rainhas francesas foram coroadas, todas. À exceção de 2, que estavam encarceradas por causa de adultério. Enfim. As rainhas francesas eram coroadas e a coroação delas era importante. Na Idade Moderna, na modernidade, na França, a última rainha a ser coroada foi Maria de Médici em 1610. Né? Uma monarquia francesa duraria até o final do século XVIII, mais de 180 anos depois. Porque enquanto na Idade Média, como nós veremos, a mulher é capaz de reinar, de governar, de administrar seus bens, na Idade Moderna ela é progressivamente afastada do poder. Por influência, sobretudo, do direito romano. Ela é incapaz até mesmo de exercer direito sobre os seus próprios bens, sobre os bens que ela herdou. Na França, em 1593, o Parlamento de Paris decretou que as mulheres não poderiam assumir cargos administrativos. Enquanto, como nós veremos, na Idade Média, as mulheres participavam ativamente dos assuntos políticos. Uma coisa interessante também, que é uma marca da modernidade, os reis medievais, alguns até tiveram amantes, menos do que os modernos. Mas as suas esposas
se destacaram historicamente. Enquanto na modernidade, ainda na França, para continuar o exemplo, as rainhas dão lugar às favoritas. No Palácio de Versalhes, a favorita do rei, a favorita é a amante principal, tinha por vezes mais prerrogativas, era mais influente do que a rainha. Quando se pensa em Luís XIV, quem conhece a história, há de se lembrar muito mais de Madame de Montespan, da sua mais famosa amante, do que de sua esposa apagada, Rainha Maria Teresa da Espanha. Quem pensa em Luís XV, lembra de Madame de Pompadour? Mas quem se lembra da sua esposa Maria Lesquinska, rainha? E quando uma rainha voltou a ter algum papel junto do seu marido, que era Maria Antonieta, ao fim que ela teve, que foi a rainha seguinte. Então, assim, ocorre uma mudança, de fato. Ocorre na modernidade, no mundo moderno, não é o mundo orientado pela igreja. Esse que é o ponto. Né? A igreja oprime a mulher, dizem eles. Esse não é o mundo orientado pela igreja, é o mundo que está pouco a pouco se desvencilhando da igreja. A mulher vai sendo tornada, vai deixando de ter a importância que ela tinha antes, como nós veremos, para se tornar, de fato, alguém dotado de cada vez menos lugar na sociedade. Isso não é discurso feminista. Justamente porque as feministas, elas se batem contra a igreja, como se a igreja fosse uma instituição que desvalorizasse a mulher. Não. E aqui é um ponto que nós precisamos chamar a atenção. O fato de, na Idade Média, as mulheres terem prerrogativas e condição de exercer, por exemplo, cargos políticos, isso não significava, isso não é desculpa para as alegações contemporâneas que negam as diferenças entre homem e mulher. Entenderam a diferença? O fato de as mulheres exercerem, na Idade Média, algumas funções que na modernidade lhes será vedado, não significa que não se reconhecia a diferença entre ela e o homem. O papel de governar era principalmente do homem. Tentarei mencionar o porquê, explicar o porquê. Mas, quando necessário, a mulher era chamada a governar também. Enquanto na modernidade nem isso. Ou seja, não se trata de... Na Idade Média não se reconhecia homem e mulher como iguais. Não. São iguais em dignidade, obviamente, como a própria fé cristã exige, mas são desiguais no âmbito dos seus papéis. Sendo uma sociedade guiada pela igreja, evidentemente, se acreditava na Idade Média que a mulher deve sim ser submissa ao seu marido, mas não como como em Roma, como a mulher ao seu marido ou ao seu pai em Roma, que tinha direito de vida ou de morte sobre ela. Não. E a igreja, e aqui já entrando no nosso tema, propriamente dito, a igreja, ela surge nesse mundo em que a mulher era objeto e não sujeito jurídico. Quando nós olhamos para o começo da igreja, nós vemos o quê? Isso é algo realmente surpreendente. Existe uma modificação da condição feminina por parte do evangelho que se revela, sobretudo, através das santas mártires. Olhemos, por exemplo, para Santa Blandina, que eu já mencionei aqui em outra aula, na aula sobre a França, sobre a Revolução Francesa, foi uma escrava de 15 anos que morreu, foi torturada com o bispo e os fiéis da cidade de Lyon no final do século II na França. E ela foi a última a morrer e os romanos ficaram impressionados com a sua resistência.
mostrava ali, não é, como todos morreram pela fé como ela, mas ela foi a última a morrer, a mais frágil, a mais insignificante do ponto de vista humano, foi a última a morrer. Ali havia um símbolo, o símbolo daquela passagem de São Paulo, não é? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Uma mulher que é colocada pela igreja na lista dos mártires junto do seu bispo. Né? Tanto é que quando os mártires de Lyon são comemorados, são lá, São Plotino, bispo, fulano e Santa Blandina, Marte. Ou seja, os dois alcançaram o ápice da vida cristã, que é justamente a santidade. Quando nós olhamos para as santas mártires dos primeiros séculos além dela, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Anastácia, Santa Eulália, Santa Catarina, Santa Bárbara, muitas delas morreram justamente porque não quiseram aceitar um casamento que lhes era imposto. Ou porque estavam desobedecendo o pai, como é célebre o caso de Santa Bárbara, que por desobedecer o pai no concernente à fé foi degolada pelo próprio pai. Então a igreja, ela trouxe essa autêntica libertação da mulher, que é a libertação espiritual para Cristo. O mundo moderno fala tanto de liberdade, né? A igreja também sempre falou de liberdade, mas a liberdade do pecado. A liberdade, ou melhor dizendo, né? A liberdade em relação ao pecado. A liberdade para não pecar. Esta é a liberdade que Cristo nos veio trazer. Do mesmo modo, ele trouxe essa liberdade para cada ser humano enquanto indivíduo. A liberdade de escolher por ele. Escolher por ele independentemente de qualquer pressão externa. Todo ser humano tem o direito de escolher a Cristo e a Igreja Católica. Foi por isso que essas mulheres morreram. Ah, mas houve homens que morreram também. Sim, mas os homens eles tinham, perante a sociedade romana, mais direitos do que a mulher. Quando nós vemos mulheres jovens, frágeis, protestando e desejando morrer por Cristo, é essa liberdade espiritual que Cristo vem trazer. E que vai, obviamente, refletir-se na própria sociedade. Quando a igreja se torna a religião imperial, ela vai contribuir para que os costumes se vão se cristianizando, inclusive no que diz respeito aos costumes familiares. É por influência da igreja que no Baixo Império o poder do pater familias, do pai de família, é reduzido. O pai de família, já no Baixo Império, não tem mais direito de vida e de morte sobre a mulher e os filhos, por influência da igreja. Né? Interessante, Regine Pernod faz uma consideração sobre essas santas dos primeiros séculos. Fala assim, tendo tomado nota dos nomes citados no Petit Larousse, que é uma enciclopédia, né? Para os séculos 2 e 3 da nossa era, Georges Naidenoff encontrou muito mais mulheres do que homens na sua lista. Por que muito mais mulheres nos séculos 2 e 3? Entre os nomes de homens, além de Plotino, do Grande Orígenes, São Sebastião, nomeia 21 mulheres, entre as quais Zenóbia, rainha de Palmira, Faustina, mulher do imperador Antonino. As outras 19 são santas, que a igreja colocou, mulheres que a igreja colocou sobre os altares. Essa abundância de nomes femininos, que subsistiram para o grande público, mesmo quando desapareceram os dos efêmeros imperadores desses 2 séculos, sublinha a importância dessas santas, quase todas mulheres novas, mortas por afirmarem sua fé. Ágata, Inês, Cecília, Lúcia, Catarina, Margarida, Eulália e tantas outras terão mesmo sobrevivido na memória do homem. E seria inútil procurar o equivalente de outras mulheres no mundo antigo. São essas mulheres cuja lembrança permaneceu, a das mártires dos primeiros séculos. E uma coisa muito interessante, quando já começa a Idade Média, as mulheres têm um papel essencial na difusão do evangelho. Pregando, não. E é esse o ponto, justamente como a gente vê a diferenciação do papel do homem e da mulher. O homem prega, mas ao mesmo tempo a mulher está lá, auxiliando de alguma forma.
Nós vemos, por exemplo, quando São Bonifácio vai evangelizar a Alemanha, ele leva muitos missionários consigo. Não vão mulheres pregar. Mas ele chama da sua Inglaterra, porque ele era inglês, monjas para se estabelecerem na Alemanha para que, com o seu exemplo de vida, levassem os germânicos à conversão. Entre os povos bárbaros, não houve um no qual não houve uma rainha importante que teve uma participação especial na conversão. O exemplo mais evidente é, claro, de Santa Clotilde, por cuja influência seu marido Clovis, primeiro rei católico do Ocidente, se converteu. Mas há tantas outras. Na Inglaterra, o primeiro reino inglês a se converter, que foi o reino de Kent, foi por influência de uma rainha que intercedeu pelos missionários a seu marido, Santa Berta, rainha de Kent. Também na Inglaterra, do reino na Nortúmbria, Santa Etelberga, rainha da Nortúmbria, também influenciou seu marido, Santo Eduíno, a conversão. Entre os visigodos, foi uma princesa franca, agora me escapou o nome, que também levou o seu marido à conversão, Santo Hermenegildo, que inclusive declarou guerra ao seu pai, que era um rei visigodo ariano que perseguia os católicos. Na Itália, foi a rainha a rainha dos Lombardos, que era uma bávara chamada Teodolinda, amiga de São Gregório Magno, que esteve ali na dianteira para possibilitar que os lombardos se convertessem. Mesma coisa depois com Santa Ludmila, entre os eslavos, na Boêmia. Santa Olga, em Kiev. A primeira a se batizar em Kiev foi uma princesa, Santa Olga. Enfim, as mulheres, elas têm na difusão... É impressionante quando a gente vê a difusão do evangelho entre os povos bárbaros. Vêm os homens pregar e as rainhas abrindo o caminho para eles, junto a seus maridos. Isso não deve ser em vão, né? Essa conexão, de fato, entre o avanço do evangelho, né, e a mulher, né? Regine Pernod fala, isso resume um fato duplo da civilização. A entrada das mulheres na história, no momento em que se desenvolve a fé cristã, as mártires, e o zelo que manifestam para implantar essas rainhas que foram apóstolas, né? Por todo lado, se verifica a ligação entre a mulher e o evangelho. Ao mesmo tempo, se seguirmos passo a passo os acontecimentos e povos na sua vida concreta, sempre há ali uma mulher que não vai lá pregar, nem nada disso. Né? Talvez um exemplo, teríamos uma mulher que prega, é Santa Genoveva de Paris, mas ela é exceção. É exceção. Vocês veem como que se trata de um papel importante desempenhado pela mulher, mas ao mesmo tempo não é o mesmo papel do homem. Certo? Uma coisa não exige a outra. Uma coisa não exige a outra. O que o feminismo, na verdade, ele quer é transformar mulheres em homens mal feitos, né? É isso que ele quer. Mas na Idade Média, como a gente vê nessa gênese, aqui a gente ainda não chegou no ponto em que eu quero chegar, mas nessa gênese a gente já vê isso. A mulher, ela tem um papel, mas não é o mesmo do homem. Né? Bom, então é isso, né? Regine Pernod coloca isso. As mulheres entram na história humana, de fato, a partir de Cristo, a partir do Evangelho. Quando se fala que a igreja oprimia as mulheres, e aqui eu já adianto, não vamos falar de caça às bruxas aqui, porque apesar do que a despeito do que os ignorantes divulgam por aí, a caça às bruxas não é uma realidade medieval, mas uma realidade da modernidade. Inclusive em países protestantes. A proteção à família, as lutas que a igreja empreendeu nos tempos, né, nos tempos bárbaros, nos tempos carolíngios, pela indissolubilidade do matrimônio e pelos valores familiares, não houve quem mais foi valorizado, ou melhor dizendo, quem mais foi beneficiado com isso do que a mulher.
Quantas vezes nós vemos reis sendo excomungados porque deixaram a sua esposa legítima? Como é o caso de Roberto II da França, Filipe I da França, Filipe II da França, todos os reis medievais, né? Quando Filipe II, rei da França, de 1180 a 1223, deixou a sua segunda esposa, Ingeborg da Dinamarca, logo depois do casamento, ele falou, não, consumei, não quero, vou casar com outra. Que recurso ela tinha? Que recurso ela tinha? Os cronistas dizem que ela só disse o seguinte, Roma. Quem era a esperança dela? Roma, o Papa, a igreja. Porque protegendo a indissolubilidade do matrimônio, que a igreja fez foi proteger as mulheres de maridos inconstantes como esse. Né? Proteger os maridos também, né? Como foi o caso, né, de Filipe I da França, que arrumou uma mulher casada, Bertrada de Montfort, que também largou o coitado do marido, que era apaixonado por ela. Enfim, os homens também eram, nesses casos, protegidos, mas enfim, indiscutivelmente a mulher foi a mais protegida por essa proteção que a igreja deu à família. Existe um outro historiador, que Regine Pernod cita, né, Roberto Foussier, um dos medievalistas mais importantes do século XX também, A Mulher nas Civilizações dos séculos X a XIII, ele diz o seguinte, abre aspas, na história do Ocidente, no decurso desses 2 ou 3 séculos, as 2 conquistas principais do homem foram o estabelecimento da célula conjugal, o casal, como quadro normal da existência familiar, e nós vivemos ainda essa conquista, ou vivíamos, né? E ainda o estabelecimento da casa, órgão principal e fundamental da vida coletiva. Né? A casa e o casal. Nesses 2 casos, é a mulher que surge no centro das células, núcleo sem o qual esses quadros não existiriam, cavilha mestra de toda essa construção. E aqui já chegando a época em que nós queremos compreender. Quando a gente percebe aquilo que Regine Pernod aponta, que são o culto que era tributado às santas mártires dos primeiros séculos. E quando a gente percebe, sobretudo, o culto que era tributado à Virgem Maria, os historiadores são unânimes em reconhecer que não houve época mais mariana do que os séculos XII e XIII. Não houve época que mais amou Nossa Senhora do que a cristandade medieval. Seria uma sociedade que menospreza, desvaloriza a mulher, uma sociedade que considera e ama como a mais perfeita das criaturas uma mulher? As mais belas orações, como eu falava antes de começar a gravar, algumas das mais importantes devoções relacionadas a Nossa Senhora, todas surgiram nessa época. Não seria possível ver que um homem que ama tanto Nossa Senhora olhasse para a sua mulher ao lado como um ser inferior. Há uma contradição. Mas como era de fato a mulher, né? Chegando agora, como era de fato, como a mulher na cristandade se colocava na cristandade? Eu gostaria de observarmos para 3 situações, para 3 tipos de mulher. A nobre, a religiosa e a do povo. Olhem o que fala Jacques Le Goff a respeito das mulheres governando na Idade Média. Ele fala assim: as mulheres, sem nenhuma dúvida, desempenharam um papel político importante na Idade Média. A ideia de se afastar as mulheres da sucessão não se impunha ao sistema feudal.
que não a afastava sistematicamente a mulher da direção das senhorias, dos feudos, nem mesmo nos reinos. No Ocidente, não se compara o número de primeiras ministras, hoje, com o que havia de mulheres, de rainhas governando ou de regentes na Idade Média. A ideia de que a mulher não pode governar, não pode, né? No sentido de que não pode, não que seja melhor que o homem governe, mas que ela não pode. É uma realidade que nasce na modernidade. É verdade que na sua gênese, o sistema feudal, não havia muita razão para a mulher herdar feudos, porque o sistema feudal ele surgiu como uma forma de defesa dos territórios, de defesa militar dos territórios, e o exercício das armas, naturalmente, é próprio do homem, não da mulher. Então, nas origens, naturalmente, as mulheres não eram investidas pelos reis, nos tempos carolíngios, entre os séculos 9 e 10, de feudos. Mas no momento em que, a partir do século XI, ocorre certa cristalização do sistema feudal, em que as coisas se tornam mais pacíficas na cristandade, as mulheres passam a herdar feudos, a se tornarem de próprio direito duquesas, condessas, marquesas, em alguns reinos a se tornarem rainhas na ausência, não é, de um herdeiro masculino, a desempenharem importante papel enquanto regentes dos seus maridos ou dos seus filhos, se estivessem ausentes, ou no caso de o filho ser menor. A lista é imensa, quando a gente pensa, não é, de rainhas de próprio direito na cristandade medieval. Vou fazer aqui uma lista exaustiva, porque o nome, a quantidade de nomes chama atenção, né? A maior parte dos professores que nós tivemos poderia falar, a mulher não era nada na Idade Média, mas não saberia dizer o nome de uma mulher da Idade Média. Rainhas de próprio direito na Idade Média. Urraca I de Leão e Castela, Melisandra de Jerusalém, Petronila de Aragão, Constança I da Sicília, Sibila de Jerusalém, Isabel de Jerusalém, Berengária de Castela, Constança II da Sicília, Joana I de Navarra e Joana II de Navarra. Herdaram, governaram de próprio direito. Rainhas regentes, ou seja, que governaram em nome dos seus maridos ou dos seus filhos, ou que tiveram muita influência durante o governo dos mesmos. Aí citar apenas algumas, porque há muitas mais. Ana de Kiev, rainha da França, Teresa de Leão, mãe do primeiro rei de Portugal, Matilde, da Inglaterra, Eleonor da Aquitânia, rainha da França e depois da Inglaterra, Adélia de Champagne, rainha da França, Beatriz da Borgonha, sacra imperatriz romana, Leonor da Inglaterra, rainha de Castela, Branca de Castela, rainha da França, Leonor da Provença e Leonor de Castela, rainhas da Inglaterra, Maria da Hungria, rainha da Sicília, Maria de Molina, rainha de Castela, Isabela da França, rainha da Inglaterra, todas as mulheres que governaram na Idade Média. E mulheres que herdaram, ou seja, mulheres que foram senhoras nobres, duquesas, condessas, marquesas. Margarida do Flandres, Hermesinda de Luxemburgo, Margarida de Renault, Joana de Brabante, Matilde da Toscana, Inês de Nevers, Beatriz da Borgonha, Leonor da Aquitânia, Constança de Antioquia, Constança da Bretanha, Dulce da Provença, Gerberga da Provença, Ermengarda de Maine, Maria de Bolonha, Matilde de Bolonha, Lúcia de Trípoli, Beatriz da Provença, lista extensa. Quando a gente observa algumas delas, né, como aqui Regine Pernod, com a qual Regine Pernod refutou a feminista, que é a Leonor da Aquitânia, e outras que se destacaram, por exemplo, Leonor da Aquitânia, que teve uma vida política atribuladíssima, ela se tornou duquesa da Aquitânia e da Gasconha e condessa de Poitiers, na França, aos 13 anos, quando da morte do seu pai, em 1137. No mesmo ano, ela se casou com o rei da França, Luís VII. Foi 15 anos rainha da França, rainha consorte. Participou da Segunda Cruzada, não apenas acompanhando seu marido, como era comum, mas liderando exércitos.
O casamento foi... Eles tiveram 2 filhas, o casamento foi declarado nulo, e ela se casou pela segunda vez, algumas semanas depois, com aquele que seria, posteriormente, 2 anos depois, seria coroado rei Henrique II da Inglaterra, se tornou rainha da Inglaterra. Teve dele 8 filhos, e como o marido era infiel a ela, ela deixou de viver com ele, porque ele a tratava muito mal, e organizou, né, uma rebelião dos seus 3 filhos mais velhos contra o pai. E foi encarcerada por Henrique II por causa disso, ficou 16 anos presa, até a morte do marido. Quando o seu filho mais velho se tornou rei, filho mais velho que era Ricardo Coração de Leão, a libertou, ela já tinha seus 60 e tantos anos, ela foi, e ele não estava na Inglaterra, ela foi declarada regente, ela governou a Inglaterra enquanto o seu filho estava na cruzada, Ricardo Coração de Leão, e durante praticamente todo o restante do reinado, porque ele passou na França guerreando. Quando ela pensava finalmente em se aposentar, o seu filho Ricardo Coração de Leão morreu, ela teve que pegar em armas para garantir que o seu outro filho, João, se tornasse rei. Isso com 80 anos, ela liderando exércitos, até que morreu como freira na Baía de Fontevraud. O quê? Era normal, gente. A mulher enviuvava, se tornava freira. Ela só não pôde se tornar porque as contingências políticas exigiam dela que ela governasse em nome do filho que estava na Terra Santa. Ou seja, essa vida que ela teve era a vida da comum das mulheres? É evidente que não. Mas é um símbolo de que se reconhecia que ela poderia assumir aquelas funções se a necessidade exigisse, a necessidade surgiu. As contingências exigiram. O mesmo fale-se da neta dela, Branca de Castela, rainha da França, que foi a mentora de São Luís, rei da França. Não se entende São Luís, para quem não sabe, eu escrevi uma biografia de São Luís, cuja segunda edição virá esse ano, se Deus quiser, nos próximos meses. Não se entende São Luís sem se entender a sua mãe, Branca de Castela, que se tornou rainha regente quando ele se tornou rei, porque São Luís, rei da França, se tornou rei da França aos 12 anos. Ele não tinha condições de governar ainda, obviamente, então ela governou. E ela enfrentou tudo quanto é tipo de adversidade, revoltas baroniais que se aproveitaram da menoridade do filho dela para se tornar, para arrancarem poderes da coroa, enfim. Como diz Legoff, né? Branca de Castela lutou contra tudo e contra todos triunfou. Né? E nunca mais deixou o governo, né? Até a morte. Até São Luís, mesmo São Luís, maior de idade, ele não a afastou. Claro, ele não podia fazer isso porque era uma mulher com experiência e tudo, mas ela sempre esteve junto dele enquanto governava, enquanto ele partiu para a cruzada, ela foi regente na sua ausência e morreu enquanto regente, ou seja, governou até o último dia de sua vida. E isso sem deixar de ser uma mulher que teve 14 filhos, dos quais apenas 5 sobreviveram à infância. Era comum. E sem ser uma mulher sem serem mulheres femininas. Não eram viragos, não eram mulheres masculinizadas, não. A própria Leonor da Aquitânia, que eu falava agora mesmo, ela é a mãe dos trovadores. Né? Na sua corte em Poitiers, lá, ela reuniu uma corte do amor, cheia de poetas, etc. Enfim, Branca de Castela, uma mulher extremamente piedosa. Os cronistas enfatizam isso, todas as virtudes dela, todas, mas sobretudo a piedade, a devoção. Tanto é que ela professou como cisterciense, antes de morrer. E foi enterrada com hábito cisterciense. Ela pediu isso, mas na verdade colocaram o hábito e por cima colocaram as vestes de rainha. Não vem ao caso. Enfim, por trás de um grande rei como São Luís está uma mãe e também uma esposa. Não podemos deixar de falar dela, Margarida da Provença, a mulher de São Luís, que durante os primeiros anos de casamento aparece
ausente quase ali das crônicas, mas na cruzada, porque acompanhou seu marido na cruzada. Quando São Luís caiu prisioneiro dos muçulmanos, Margarida da Provença, grávida, de 9 meses, e depois parturiente, depois de ter o filho, de cama, ela tem que negociar o resgate do marido, tem que governar tem que liderar o que sobrou do exército, tem que fazer de um tudo para os navios genoveses não irem embora por falta de suprimentos, despendendo ela própria do seu dinheiro com seu dinheiro de víveres para os soldados, com um bebê de colo, em Damieta, no Egito, cercada. Eram mulheres de fibra também, não é? Não era qualquer tipo de mulher. Não era o tipo de mulher que sairia pela rua tirando a roupa, né? Não era. Eram mulheres dignas. E tantas outras, né? Poderiam citar. Matilde de Canossa, a grande protetora no século XI, já antes delas. Matilde de Canossa, na querela das investiduras, né? Que opôs o Papa São Gregório VII ao imperador Henrique IV, porque o imperador queria ter direito sobre a investidura dos bispos e abades, e o Papa excomungou, iniciou uma querela terrível. Foi uma nobre italiana, Matilde de Canossa, marquesa da Toscana, quem liderava os exércitos do Papa. E ela recebeu a graça de ser enterrada na Basílica de São Pedro. Está lá até hoje, o túmulo dela. Tem até hoje lá, bem bonito, na lateral, na nave esquerda da Basílica, monumento imenso em honra de Matilde de Canossa. Uma mulher do século XI. No século X até, uma santa rainha, santa imperatriz, Santa Adelaide da Itália. Uma mulher que foi sequestrada para casar, conseguiu fugir do seu sequestrador, casou com o imperador Otão I, e quando o imperador morreu, ela governou a Alemanha e a Itália em nome do filho, e foi uma santa. E poderíamos citar outras tantas e tantas e tantas que se destacaram, que é isso que é impressionante. Eram mulheres poderosas, influentes e virtuosas. Há também as megeras, mas há essas mulheres, elas que chamam a atenção, né? Porque é isso que é interessante, porque se vocês pensarem, o mal sempre chama mais atenção do que o bem. Chama atenção, né? Da mente pouco sadia, o mal chama mais atenção. Mas as mulheres da Idade Média, da qual nós nos recordamos, são essas. Não são as Bertrada de Montfort, ou as Fredegundas, ou as Brunerheites, rainhas meio terríveis. Não, são essas senhoras. Elas que marcaram a sua época, e isso demonstra justamente porque nós nos lembramos delas justamente porque os homens dos tempos delas, ou da posteridade imediata, a época em que eles viveram, se lembraram delas. Então, todas as mulheres na Idade Média governavam? Não, não, não. Se reconhecia que o ofício de governar é princípio do homem. Mas que, se for necessário, elas devem governar em nome do seu filho, porque quem irá garantir melhor os direitos do filho do que a mãe? Né? Enfim, existe a mulher a mulher na Idade Média é antes de tudo, e mesmo a mulher nobre, ela é antes de tudo a mãe. É a esposa. Mas ela está sempre, como eu disse no começo, ela era coroada com seu marido, né? A importância dela é muito maior do que será das rainhas na modernidade. Quando a gente olha para
Uma coisa interessante também. O poder que a igreja reconheceu às mulheres, as abadesas, né? Algumas abadesas na Idade Média eram autênticos senhores feudais que governavam vastos territórios enquanto chefes de um convento, de um mosteiro feminino, e cujo poder era respeitado de modo igual aos dos senhores, e a mais, uma coisa muito interessante. Conventos masculinos colocados sob a jurisdição de mulheres. Mosteiros masculinos cuja superior era uma mulher. Isso é antigo. Na Inglaterra, no século VII, Santa Hilda de Whitby, um dos mais importantes mosteiros ingleses, fundou um mosteiro masculino, e era um mosteiro masculino e feminino, e ela era superiora dos dois. Se não me engano também, antes dela, Santa Brígida de Kildare, na Irlanda, também foi assim. O que mais chama atenção, na virada do século XI para o século XII, é a famosíssima abadia de Fontevraud, fundada por Robert d'Abricel. Era um mosteiro, a igreja está lá até hoje. O mosteiro está lá até hoje, um dos mais bem conservados da França. É lindíssimo. Havia um mosteiro masculino, um feminino. Obviamente não havia contato entre os monges e as monjas. O único contato que havia era na igreja. Tanto é que, se uma monja estivesse à beira da morte, ela era levada à igreja para o monge vir e dar-lhe a absolvição, mas a superiora, tal como o seu fundador quis, era uma mulher. Né? Enfim, no mito da Idade Média, Regine Pernod fala o seguinte: se examinarmos os fatos, impõe-se essa conclusão. Durante todo o período feudal, o lugar da mulher na igreja foi certamente diferente do homem. Claro. E em que medida não seria uma prova de sabedoria ou ter em conta que homem e mulher são duas criaturas iguais, mas diferentes? Elas perguntam. Mas teve um lugar eminente, que aliás simboliza perfeitamente o culto, eminente também, prestado à Virgem Maria entre todos os santos. E pouco nos surpreende que a época medieval termine com o rosto de uma mulher, o de Joana d'Arc, a qual, diga-se de passagem, nunca teria podido nos séculos seguintes obter a audiência do rei e suscitar a confiança que no final das contas obteve. Diz um outro historiador, George Duby, esse sim, nada católico. Ele dizia, inclusive tem uma frase dele que ele fala que ele escrevia sobre a Idade Média para desdizer o que Regine Pernod escrevia. Mas ele admite o seguinte: as mulheres do século XII eram mais instruídas do que os homens. As damas do século XII eram todas letradas, enquanto a maior parte dos cavaleiros eram analfabetos. Os poetas do século XII, além de louvar a beleza, etc., das suas senhoras, fazem questão também de louvar a inteligência e a erudição delas. Isso que eu estou falando aqui não é para favorecer nada, são fatos. Né? O romanista Karl Barth, alemão, ele escreveu em 1883 que na Idade Média as mulheres liam mais do que os homens. Surpreende, né? Espanta. No século IX, existe um documento preciosíssimo no século IX que demonstra como a educação dos filhos, ela era atributo, dever tanto da mulher, tanto do pai, quanto da mãe. Existe uma nobre chamada Duoda, no século IX, que escreveu um manual para o seu filho, um manual de vida para o seu filho. E ali, ela... Aquele documento, eu acho que nunca foi traduzido para o português, mas é incrível. Há uma pleiade de citações das escrituras, de padres da igreja, de autores clássicos,
na Antiguidade Pagã, escritas por uma mulher do século IX, que não é nem esse período que a gente está falando, é um período anterior, ainda muito barbarizado ainda, um nível de civilização muito pequeno. E interessante é que essa mulher foi a avó, né, do Oda, foi a avó de Guilherme I da Aquitânia, que foi o fundador da abadia de Cluny, que, para quem conhece a história, foi a responsável pela grande reforma da igreja nos séculos X e XI. Ou seja, as mulheres, elas tinham o papel, né? O pai e a mãe exerciam conjuntamente a tarefa de educação e proteção dos filhos, e até mesmo na administração dos bens dos filhos, quando os filhos fossem menores. Citei aqui o caso das rainhas regentes, que governaram em nome dos seus filhos menores. Ana de Kiev, Branca de Castela e tantas outras. Em Castela, Maria de Molina, mulher do rei Sancho IV, que foi regente do seu filho, né? Aí o filho adquiriu a maioridade, morreu, aí ela foi regente do neto. Enfim. Num importante tratado pedagógico do século XIII, de Vincent de Beauvoir, esse homem é interessante, ele está praticamente esquecido, mas ele é o autor da maior enciclopédia do século XIII, Speculum Maius, muito maior, inclusive, que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele escreveu esse livro a pedido de São Luís, rei da França. Ele escreveu também um tratado pedagógico sobre a educação dos filhos. Ele destinou este livro para São Luís? Não, para a mulher de São Luís, para Margarida da Provença. Ou seja, a mãe também educava, não apenas o pai. No século XII, a gente vê a famosa Heloísa. Já ouviram falar de Heloísa? História de Abelardo e Heloísa, enfim. História feia da Idade Média. Mas Heloísa era uma mulher culta que, enquanto abadesa, se sabe, ela ensinava hebraico e grego para as suas religiosas, né? Havia, isso é uma coisa interessante também, havia na Idade Média escolas para os dois sexos. E professoras que lecionavam. No final do século XIII, sabe-se que havia pelo menos 22 professoras em Paris. Né? O caso mais célebre no século XII é de Santa Hildegarda, né? Talvez a mulher mais culta da Idade Média. A enciclopédia mais conhecida do século XII, a mais importante enciclopédia do século XII, o Ortum Deliciarum, um livro interessantíssimo, com iluminuras muito preciosas. A enciclopédia mais importante do século XII é de uma mulher. Erhard de Landesberg, uma religiosa, né? Santa Gertrudes de Helfta, muitos devem conhecer, né? Precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus no século XIII. Ela dizia que ficou feliz por deixar o estudo da gramática, porque agora já podia estudar teologia, ou seja, ela já tinha cursado todas as artes liberais para se estudar agora teologia. Algumas das fontes documentais mais preciosas que nos chegaram da Idade Média são os saltérios. Sabem o que são os saltérios? São livros de salmos, mas que às vezes não eram apenas salmos, mas também esse era, às vezes adotou um nome genérico. Salmos, mas também as festas dos santos, as menções às principais festas do ano litúrgico, etc. A esmagadora maioria dos saltérios que sobraram pertenceram a mulheres. Né? São todos em latim, obviamente. Ou seja, as damas dos séculos XII e XIII conheciam latim. Sabiam latim. Às vezes os senhores não sabiam. Né? Nós temos notícias de mulheres copistas. Até leigas copistas. Que trabalhavam. Né? Você já deve ter ouvido falar dos monges copistas. Houve também monjas. Então é indiscutível. Na Idade Média, as religiosas, elas são muitíssimo instruídas.
As leigas também, mas as religiosas principalmente. Por vezes mais do que os próprios religiosos. As damas, com certeza, mais do que os cavaleiros. Mas as religiosas, às vezes mais do que os próprios religiosos. Né? Então, nós falamos das mulheres da nobreza, das mulheres das religiosas, e as mulheres do povo, não é? Aquelas que não eram nem nobres e nem monjas. Não é? As camponesas e as citadinas, as que viviam no campo e as que viviam na cidade. Um dos documentos, na verdade não é um documento, aí é uma biblioteca que sobrou de fonte sobre como era a vida de uma mulher comum na Idade Média, são os inquéritos de São Luís. São Luís, rei da França, antes de partir para a sua cruzada, em 1247, ele partiu em 1248, em 1247, para garantir que o seu reino estivesse em ordem durante a sua ausência, ele despachou inquisidores por todo o seu reino, por toda a França, pelo menos no domínio real, para que esses inquisidores, ou inquiridores, descobrissem quais dos funcionários reais, bailios, sargentos, prebostes, etc., estavam se comportando mal no cargo que exerciam, ou seja, aqueles que estavam utilizando mal a administração pública. Os corruptos, os que recorriam a subornos, os que oprimiam o povo com impostos indevidos, enfim. Então ele mandou fazer, e fez outras vezes depois de retornar da cruzada, ele fez um levantamento preciosíssimo. Inclusive, né, Regina Pernod até comenta isso. O reinado de São Luís, aqui é um adendo, é talvez o reinado menos conhecido dentre os reis da França. Por quê? Porque ele governou muito tempo, 43 anos, e sobraram tantos documentos da época dele, que não houve até hoje nenhuma iniciativa, que não demandaria uma pessoa, mas um grupo de estudiosos, a vasculharem as bibliotecas da França para fazerem uma sistematização de tudo que sobrou do reinado dele. Então nós sabemos cerca de 1% do que nós poderíamos saber do reinado de São Luís. Tudo está nas bibliotecas francesas, nos arquivos dos documentos mais valiosos, mas ainda não desbravados. Enfim. Nesses inquéritos que São Luís fez, né, a gente vê ali as mulheres. Né? Ali tem uma queixa de uma cabeleireira, ali de uma vendedora de sal, uma reclamação da viúva de um lavrador, de uma castelã, de uma mulher cruzada. As mulheres sendo ouvidas, né, para reclamar de alguma coisa. Uma coisa interessante. Nas eleições que haviam nas comunas rurais, nas comunas urbanas, em muitos lugares as mulheres votavam na Idade Média. Tanto quanto os homens. Inclusive um caso famoso, esqueci o nome da cidade, porque ficou rumoroso, porque era uma espécie de plebiscito, de referendo, não sei, em que a cidade inteira votou sim e uma mulher votou não. Quantas profissões, isso aqui é uma coisa interessante também. Nos atos notoriais, é muito frequente ver uma mulher casada agir por si própria, abrindo, por exemplo, uma loja, um negócio. Isso sem ser obrigada a apresentar uma autorização do marido. Finalmente, os registros das derramas, quando nos foram conservadas, como é o caso de Paris, no fim do século XIII, mostram uma multidão de mulheres que exerciam profissões. Professora, médica, boticária, estucadora, tintureira, copista, miniaturista, encardenadora, etc. Essa ideia assim, de uma mulher que não seja rica, que pode chocar muito algumas pessoas. Mas é um fato, né? A ideia de uma mulher que não
seja da nobreza, não trabalhar, é algo alheio à Idade Média e é algo próprio de um mundo burguês. As mulheres na Idade Média trabalhavam na lavoura, fiando, costurando. São tantas iluminuras representando ali as várias funções da mulher ali. Enquanto tinham muitos filhos. Isso é uma coisa interessante. Claro que tem uma diferença. Aqui fazer uma reflexão. Normalmente o trabalho ele era muito associado à vida familiar, né? No caso do campo, principalmente, mas também na cidade, né? Era a família que estava ali envolvida em um negócio e a mulher também tinha que tomar parte. Mas a parte essa questão, é indiscutível que a ideia de a mulher não poder, em hipótese alguma, trabalhar é algo muito próprio da mentalidade burguesa, oitocentista, do século XIX. Porque na prática, vem essas feministas aí falar: ah, agora a mulher pode trabalhar. A mulher sempre trabalhou. Só que ela também era mãe de família, cuidava dos filhos. Evidente que não eram trabalhos extenuantes, assim, extenuantes do ponto de vista de tempo, como são os de hoje, etc. Mas o fato é que as senhoras, até pela existência de uma família, por exemplo, num campo, ali existiam várias famílias agregadas umas às outras, que se fosse fazer a árvore genealógica ali, eram todas uma grande família. Então, os filhos de um eram todos criados juntos, enfim, havia toda uma situação ali de família estendida que possibilitava, né, uma ajuda a essas senhoras, a essas mulheres. Mas é fato que as mulheres sempre trabalharam. Só que antes, e essa é a diferença, hoje, é aquele negócio, né? Eles dizem que, como é que é? É meme que circula muito. A mulher deixou de obedecer, eles falam que a mulher deixou de obedecer ao marido, aí deixou de obedecer ao marido para obedecer a um patrão, né? Na Idade Média a mulher trabalhava, mas não era para um patrão, era para o próprio sustento da família ali no negócio familiar, no caso da cidade ali no campo, né? Mas desempenhava uma função laboral, né? Não era algo... Como era uma sociedade muito orgânica, né? É uma marca a sociedade medieval é uma sociedade orgânica, ou seja, uma sociedade que se desenvolveu tal como um organismo natural, como Rubem Caldeirão Bochet enfatiza muito na sua trilogia sobre a cidade cristiana. Não há na Idade Média ali uma cosmovisão de sociedade e de organização política imposta por ideólogos. Não. Há uma orientação natural, uma formação natural de uma sociedade a partir das diretrizes morais e espirituais da igreja, mas a sociedade em si ela se desenvolveu de modo natural, orgânico, como um organismo, né? Quando a gente fala muito, não é? Só para fazer uma associação quando a gente fala que a missa tridentina, diferentemente, por exemplo, da missa nova, ela é uma missa que surgiu, que se desenvolveu organicamente. Porque tem gente que fala, mas houve mudanças na missa tridentina. Não, sim, mas essas mudanças, elas fizeram parte elas fizeram parte, não é? De mudanças naturais de um organismo. Do mesmo modo como um organismo que é, em primeiro lugar, ali, um feto que se torna um embrião até se tornar, não é? De ter toda a constituição humana ali plena, crescer e se tornar um adulto. Isso é o desenvolvimento natural. Né? Quando a gente fala que a missa tridentina seria a missa de sempre, seria nesse sentido, não é? Porque ela foi se desenvolvendo organicamente, naturalmente. As mudanças fizeram parte dessa formação orgânica. Do mesmo modo, a sociedade medieval.
E essa organicidade se refletia na forma como as comunidades estavam estruturadas. Não é? Não existia. É muito alheio à mentalidade medieval a ideia de família, pai, mãe e filhos. Muito alheio. Muito alheio. Isso é muito burguês. Muito burguês. Né? É pai, mãe e filhos, os avós, se ainda tivesse, os irmãos dos pais e da mãe. Inclusive, uma coisa interessante, na Idade Média, a linhagem feminina contava por vezes tanto quanto a linhagem masculina. Né? Se falava assim, se diferenciava os dois tipos de parentes. Os parentes do lado da espada e os do lado da roca. Né? Os parentes por parte de pai e os por parte de mãe. Né? Dos que lutavam, né? O homem luta e a mulher costura. Enfim. Então, era uma configuração familiar muito diferente dessa. Então, isso propiciava, não é? Que a mulher tivesse, né? Toda essa possibilidade de participar. Não é nem possibilidade, é necessidade, né, da mulher tomar parte do meio de sustento da família e ainda assim ter uma família numerosa, educar bem os seus filhos e levar uma vida de virtude. Né? Enfim, e Regine Pernod, ela conclui o seu capítulo aqui no Mito da Idade Média sobre a mulher, fazendo uma crítica ao feminismo. Ela fala assim... Ela fala isso aqui porque na época dela, que ela viveu a Revolução Sexual, né? Então as mulheres, as feministas, elas falavam que finalmente a mulher tinha saído da Idade Média. Né? A mulher... Aqui ela faz uma crítica ao mundo, à contemporaneidade. Né? A mulher... deslumbrada de satisfação à ideia de ter penetrado no mundo masculino, né? Ficasse incapaz do esforço de imaginação suplementar que lhe seria preciso para trazer esse mundo à sua própria marca, aquela precisamente que falta à nossa sociedade, é o que ela fala, né? O que aconteceu com a mulher a partir do feminismo é justamente isso. A mulher ficou deslumbrada com o mundo masculino e quer ser um homem igual ao homem. Basta limitar o homem, ser considerada capaz de exercer as mesmas profissões, de adotar os comportamentos e até os hábitos em relação ao vestuário do seu parceiro, sem mesmo pôr a si própria a questão do que é em si contestável e que devia ser contestado. É de perguntar se ela não será movida por uma admiração inconsciente e que se pode considerar excessiva, de um mundo masculino que ela acredita necessário e que basta copiar com tanta exatidão quanto for possível. Mesmo que seja à custa da perda da sua própria identidade e negando antecipadamente a sua originalidade. Contestações dessa espécie arrastam-no para bastante longe do mundo feudal. Elas podem, no entanto, levar a desejar que esse mundo feudal seja um pouco melhor conhecido daquelas que acreditam de boa fé que a mulher, abre aspas, sai finalmente da Idade Média, fecha aspas. Elas têm muito o que fazer para reencontrar o lugar que ocupou no seu tempo a Rainha Leonor ou a Rainha Branca. Então vocês percebem como que a visão que eventualmente nós temos a respeito das relações entre homem e mulher foram antes forjadas no mundo moderno, seja pelo feminismo, seja desde o Renascimento para cá, né, que rebaixa a mulher a um nível insignificante, do que pela visão católica tradicionalíssima, que é a medieval, que reconhecia tais possibilidades à mulher não por reconhecer-lhe um direito,
mas porque a igreja havia mostrado a essas gerações de católicos qual era a própria essência das coisas. E colocava, é claro, para a veneração dos seus filhos, abaixo de Cristo, né, justamente uma mulher, que era Nossa Senhora, que era a Notre Dame dos medievais, né? Obrigado.